Os livros de economia foram superados? Trump está fazendo a economia crescer com protecionismo, o maior crescimento do PIB do mundo. Essa é uma ótima pergunta pelo seguinte: em economia, e essa é uma das primeiras lições de quem estuda a Escola Austríaca de Economia, um dos primeiros livros que a gente lê, a economia em uma única lição do Henry Hazlitt, que nem era economista, era jornalista, e que ele é inspirado na grande obra, que é uma obra, é um livreto, quase panfleto, a gente poderia dizer, do Frédéric Bastiat, francês, sobre aquilo que se vê e aquilo que não se vê. E que a diferença entre o bom e o mau economista é entender os efeitos de uma política econômica, por exemplo, uma política pública, não apenas os efeitos do curto prazo e num grupo de pessoas, mas também as consequências de longo prazo e em todos os grupos de pessoas. E mesmo que uma política como essa protecionista, que não faz bem para um país no longo prazo, no curto prazo, ela pode ser inócua, no sentido de não impedir o crescimento econômico e parece que não faz mal. Mas é preciso entender os fundamentos da teoria econômica para concluir que, mesmo no cenário de crescimento econômico, mesmo no cenário de pujança, ainda assim o protecionismo faz mal para um país. E se não houvesse o protecionismo, talvez o país pudesse estar crescendo ainda mais. As distorções que o protecionismo está causando, ou que outras políticas públicas nefastas poderiam causar, elas continuam aí. Porque talvez não verifiquemos por meio de dados ou indicadores, especialmente no curtíssimo prazo, não significa que ainda assim elas não sejam nefastas. Sim, são prejudiciais para a economia, para o enriquecimento de um país. Então, os livros de economia não foram superados. Os efeitos nocivos, eles continuam se manifestando, mas talvez estejam sendo mascarados por outras variáveis econômicas que fazem com que o PIB cresça, apesar deste protecionismo. E mesmo com protecionismo, a economia pode crescer, mas poderia estar numa situação bem melhor. Você enxerga controle de capitais como um cenário plausível para o Brasil no médio prazo, caso o governo atual permaneça no poder em 2026? Com certeza. Esse é o caminho. Se há uma permanência deste governo, se as contas públicas, portanto, sigam se deteriorando, déficit elevado, sem ajuste, mais retalhos, a dívida elevando, as variáveis vão piorar, a bolsa vai cair. Até eu tô falando e narrando aqui, tô ao mesmo tempo acompanhando a bolsa aqui, ó. Agora tá caindo 13,30, o dólar quase 3% de alta aqui. A coisa degringolando, o dólar começa a subir mais. É natural que as pessoas aí busquem algum refúgio. Infelizmente, elas buscam mais proteção só quando o dólar está subindo mesmo. E é nesse momento que o governo acaba decidindo, opa, estamos vendo fuga de capitais. Não podemos deixar que isso aconteça. Então, IOF, controle de câmbio. Não chegamos nesse ponto. IOF agora que o governo colocou nessa medida, que até caiu a MP 303, e depois voltou, né, com o STF, né? Que derrubou o veto do Congresso e derrubou as duas coisas, né? O decreto e o veto do Congresso, e depois voltou o IOF. Enfim, foi muito mais para arrecadar do que controlar a saída de dinheiro. Mas se a coisa degringola de vez,